Senhor, nosso Deus, nos prostramos humildemente, Senhor, na Tua presença, para Te agradecer por mais um dia que Tu nos concedes, Senhor. Agradecemos já pelas Tuas bênçãos ao despertar e porque nós podemos estar aqui, Senhor, para aprender mais da Tua palavra. Seja com o Tyler, Senhor, que vai dar agora o estudo, abra as nossas mentes e o nosso coração ao entendimento, Senhor. E seja também comigo, para que as palavras possam fluir, Senhor, e para dar entendimento aos Teus escolhidos, Senhor. Abençoa-nos neste momento e que o Teu Santo Espírito possa estar entre nós. Nos dá a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. So we've been looking at the three angels' messages. Então, nós temos estado a ver as 3 mensagens angélicas, Specifically with our emphasis on the third angel. com mais ênfase no primeiro anjo. And when we see these angels in Revelation 14, E quando nós vemos esses anjos em Apocalipse 14, it identifies for us a pattern. identifica um padrão. And it's described as the everlasting gospel. E é descrito como o Evangelho eterno. So let's go to Revelation 14 for a moment. Então vamos abrir em Apocalipse 14 por um momento. And if we begin in verse 14, verse 6. No verso 6, Apocalipse 14, verso 6. And we'll read from 6 to 9. E vamos ler do 6 até o 9. Alguém que queira ler? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão. Amém. Okay. So when we look at this history, Então, quando nós olhamos para essa história, or when we look at Revelation 14, ou quando olhamos para Apocalipse 14, it's identifying for us these three angels. identifica esses 3 anjos. First, second, O primeiro, o segundo e o terceiro. and the first angel E o primeiro anjo is the one that begins this time period, begins this series of messages. é o que começa a série da mensagem. And this is the everlasting gospel. E isso é o Evangelho eterno. And we know that Christ came to give the everlasting gospel. E nós sabemos que Cristo veio para dar o Evangelho eterno. And this is what the gospel message is all about. E então é isso que o Evangelho significa. All of the New Testament and the Old Testament is wrapped up in these three angels' messages. E o Novo Testamento e o Velho Testamento está tudo representado nas 3 mensagens angélicas. And when we look at when we look in the Millerite history and in our history, E quando olhamos para a nossa história e para a história milerita, before these angels arrive, antes que estes anjos cheguem, there's a time of darkness. há um período de trevas. B-A-S. Yes. Okay. And what these angels are here to do is to dispel that darkness, that spiritual darkness. E esses anjos vêm para poder remover essas trevas. And once they arrive, E assim que eles chegam, it's going to begin to test that group of people or that generation. começa a testar aquela geração. And it's broken up into three messages, we understand. E é repartido em 3 mensagens. And the way Christ describes these three messages E a forma que Cristo descreve essas 3 mensagens is that we have sin, é que nós temos pecado, righteousness, justiça and judgment. e o juízo.
And this is the complete work of God. E este é o trabalho completo de Deus. Every single person in history Toda a pessoa na história has been judged by this pattern tem sido julgada de acordo com esse padrão and will be judged by this e pattern. continuará sendo julgada de acordo com esse padrão. First, the Lord convicts us of our sin, Primeiro, o Senhor nos convence do nosso pecado, which is represented by the first angel, fear God. que é representado pelo primeiro anjo, temei a Deus. Then we see that the second angel's message is a message of righteousness. Depois vemos que a segunda mensagem é representada pelo juízo, pela justiça. And we see that there will be a rejection or an acceptance of that righteousness. E nós vemos que irá haver uma aceitação ou uma rejeitação dessa justiça. And this is Christ's righteousness. E isso é a justiça de Cristo. And we always find Christ's righteousness in his messages. E nós encontramos sempre a justiça de Cristo na sua mensagem. When Noah gave his message about the flood, warning of the flood, Quando Noé deu a sua mensagem acerca do dilúvio, that was a message of Christ's righteousness. isso foi uma mensagem de justiça de Cristo, Will you accept it or will you reject it? que iria ser aceite ou rejeitada. And during these first two steps, E durante esses dois primeiros passos, you have the time or probation to make that choice. nós temos o tempo para fazer essa escolha. And then finally you'll get to a point where the door is closed, the door of mercy, E chegamos a um ponto lá no juízo em que a porta da graça será fechada. and your probation will close. E então a nossa aprovação termina. And what we've been looking at over the last week Então aquilo que a gente tem visto durante essa semana passada is specifically this third angel. é especificamente o terceiro anjo. Because as we understand it, Porque como nós entendemos, we're quickly and rapidly coming to the point where all of our probations were closed. a gente rapidamente tem chegado a um ponto em que a nossa aprovação irá terminar. And the question is, E a questão será, have we accepted the righteousness of Christ? será que nós aceitamos a justiça de Cristo? Has it been an abiding presence in our life? Tem sido uma verdade presente na nossa vida? Have we accepted all of the life that the Lord has given us? Já aceitamos toda a luz que Jesus nos deu? Because there's only salvation in perfect obedience Porque só há salvação em perfeita obediência and full surrender to the Lord. e uma entrega total ao Senhor. So, when we see that this time period is rapidly approaching, Então, quando nós vemos que aquele período de tempo tem chegado rapidamente, it's a call to examine our own lives é um chamado para que a gente examine as nossas vidas and to accept these truths. e poder aceitar essas verdades. Now, we've been looking specifically at Christ yesterday, Então, ontem nós estivemos olhando especificamente Cristo. and if we go to first off, actually, let's just go to Isaiah 46. Então, para começar, vamos lá para Isaías 46. And we were reading this week. E nós lemos essa semana, I think it was probably over the weekend at the prophecy weekend, possivelmente durante o final de semana, that the first angel's message begins the time of the end. que a primeira mensagem angélica inicia o tempo do fim. And the time of the end is that period just before the door of mercy closes. E que a mensagem do tempo do fim é a mensagem que vem logo antes o fechamento da porta da graça, Where the Lord is going to present truth to us, onde o Senhor nos mostra a verdade and we either have to accept or reject that truth. e nós teremos que aceitar ou rejeitar. So let's read Isaiah 46, Então vamos ler em Isaías 46, 9 through 11. do 9 ao 11. Márcio, você lê pra gente, por favor? Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro 46, semelhante a mim. 9 through 11. Você está no 9?
46:9? É, tá. Né? E aí o 10. Sim, até o 11. Que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que chamo a águia de rapina desde o Oriente, e de uma terra remota o homem do meu conselho. Porque assim o disse, e assim o farei vir. E eu o formei, e também o farei. Amém. So this is the character of God, or this is the way in which He's going to work. Então isto é o caráter de Deus, ou melhor, a forma como Ele irá trabalhar. He always gives us a prophetic message, Ele dá sempre uma mensagem profética, and we either have to accept or reject it. então nós teremos que aceitá-la ou rejeitá-la. And if we go to 1 Corinthians 10:11, E se nós formos para 1 de Coríntios 10, so we see that the Lord is going to declare the end from the beginning, nós vemos que o Senhor irá declarar o princípio até o fim. 10, hey? What's chapter? 1 Corinthians 10:11. 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 11. Quem quer ler? Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos tempos, Amém. dos séculos. Okay. So we see here that in the context of what Paul is writing about to the Corinthians, E nós vemos no contexto do que Paulo escreve aos Coríntios, is from verses 1 to 10, é que do verso 1 ao 10, he's giving this history of the Jewish people and their sins, ele descreve a história a história do povo judeu e os seus pecados. and what he tells him, and what he describes to the Corinthians, E o que ele descreve aos Coríntios is that all of these things are our examples, é que tudo isto é um exemplo para nós, upon whom the ends of the world have come. para quem o final do mundo virá. That we not only need to take the moral lesson, Que não podemos tirar só a lição moral, but the prophetic one as well. mas também a mensagem profética. That the Lord is going to repeat the histories, Que o Senhor irá repetir as histórias and the Son will be tested by the sins of the Father. e que o Filho será testado pelo pecado dos pais. So the Lord is always bringing history to the present. Então o Senhor traz sempre a história de volta para o presente. So it's our duty as students of prophecy to understand that history Então é o nosso dever como estudantes de profecia entender essa história and to apply it in our lives. e and in aplicá-la the nas time we nossas live. vidas e no tempo em que a gente vive. So if we can go to 1 Peter Então vamos para a 1 de Pedro, 2:21. 1 de Pedro, capítulo 2 e o verso 21. Eu vou ler. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Okay, actually, and verse 22. E o verso 22 fala, o qual não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano. So Christ Então Cristo is our example in all things. é o nosso exemplo em todas as coisas. He did what the Christian in his own strength couldn't do. Ele fez aquilo que o cristão em sua própria força não conseguiria fazer. So in this example, Então nesse exemplo, we see that the Lord vimos que o Senhor is again illustrating that principle of Isaiah 46 in 1 Corinthians 10:11. Vimos que o Senhor novamente descreve o exemplo que a gente leu em Isaías 46. That he's bringing the history of Christ Que ele traz a história de Cristo forward for us. para o nosso tempo. That these were our examples that we need to follow. E estes são os exemplos que nós necessitamos seguir. So let's go back to our notes. I think everyone has notes now. Então, vamos ler agora nas notas que nós recebemos. And let me see really quick. We're on page 2, the bottom of page 2. Então, no finalzinho da página 2, a segunda página, onde está lá a estrutura.
And we began looking at the structure of the binding off. E nós vamos começar a ver a estrutura do atamento. And specifically, we are looking at the time of trouble. Então vamos ler aqui onde fala do tempo de angústia. Does anyone read it? Second. Yeah, let's read that quote. Vamos então ler esse parágrafo. The first paragraph, just the first paragraph. Só o primeiro parágrafo, se alguém quiser ler. Pudessem os homens ver com visão celestial e contemplariam grupos de amigos magníficos em poder. Grupos de anjos. Grupos de anjos. Grupos de anjos, desculpa. Pudessem os homens ver com visão celestial e contemplariam grupos de anjos magníficos em poder, estacionados em redor daqueles que guardaram a palavra da paciência de Cristo. Com ternura compassiva, os anjos têm testemunhado sua angústia e ouvido suas orações. Estão à espera da ordem de seu comandante para os arrancar do perigo, mas devem ainda esperar um pouco mais. O povo de Deus deve beber o cálice e ser batizado com o batismo. A própria demora para eles tão penosa é a melhor resposta às suas petições. E, esforçando-se por esperar continuamente que o Senhor opere, são levados a exercitar a fé, esperança e paciência, que muito pouco foram exercitadas durante sua experiência religiosa. Contudo, por amor dos escolhidos, o tempo de angústia será abreviado. E Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. O fim virá mais rapidamente do que os homens esperam. O trigo será colhido e atado em molhos para o celeiro de Deus. O joio será atado em feixes para os fogos de destruição. As sentinelas celestiais, fiéis ao seu encargo, continuam com sua vigilância. Was that it? Eu estou lendo ainda. Não, tá certo. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos. Seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e antes do tempo especificado se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e nem tão impotentes caem impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Okay, she finished this paragraph. Okay. So we were looking at the time of trouble yesterday Então ontem a gente viu o tempo de angústia as an illustration of this binding off period. como ilustração do atamento. So when we overlay this pattern in our history, Então, quando a gente descreve esse padrão na nossa história, I'm gonna just slightly change it a little bit. okay. We have 9/11, Temos o 11 de setembro, our second point, and then the midnight. nosso segundo ponto, e depois a meia-noite. At midnight to the midnight cry. Da meia-noite ao clamor da meia-noite. And this is all our third step. E então aquilo lá é tudo o nosso terceiro passo. Okay. So the binding off, just to refresh our memories, Então, só para relembrar, o atamento is representing the climax or the culmination of the three angels' messages. representa o clímax ou a culminação das mensagens. It's the point where that work will be finished, É o ponto em que esse trabalho irá encerrar. and terminar. the characters of the two classes will be fixed. E então o caráter das duas classes será determinado. So
we looked at the time of Christ yesterday, Então ontem nós olhamos para o tempo de Cristo and we saw that this history e vimos que essa história, from 9/11 desde o 11 de setembro to midnight, até a meia-noite, is representing these 40 days in the wilderness by Christ. representa os 40 dias no deserto. Os 40 dias que Cristo ficou no deserto. That these 40 days after his baptism Que esses 40 dias após o seu batismo represent a time of preparation. representam um tempo de preparação. And then he's going to come in conflict at the end of these 40 days. E no final desses 40 dias ele entra em conflito, He'll come into conflict with Satan and be tested 3 times. entra em conflito com Satanás e é testado 3 vezes. And he's going to demonstrate his character based upon these 3 tests. E Jesus irá demonstrar o seu caráter baseado naqueles 3 testes. Now, Christ was perfect at the beginning, the middle, and the end of all of his entire life. E então Cristo começou, tanto no meio como no final, perfeitamente o seu ministério. But when he's representing our example, Mas quando ele representa o nosso exemplo, he's showing this struggle of preparation and then a time of testing. ele mostra aqui uma dificuldade de preparação e lá mostra o nosso teste. And we saw that during this time period, E nós vemos que durante aquele período de tempo, that once this test begins, assim que esse teste começa, it's represented by the angels watching. representa os anjos olhando. They're watching the struggle Então eles estão olhando a dificuldade between Christ and Satan. entre Cristo e Satanás. Or in our time, between Ou então para o nosso tempo, between the individual entre o indivíduo and Satan, e or the host of Satanás Satan. e os seus anjos. So, and then at the end of this history, Então no final dessa história, we have a victory. temos uma vitória. And we also have during this time E também temos mocking. Mocking, yeah. uma zombaria. And we just read this in the quotation, E nós lemos isso na citação, that during this time, que durante esse período de tempo, representing the time of trouble, que representa o período de angústia, that it's going to seem as if God's people are about to be overcome by the host of Satan. parece que o povo de Deus será tomado por Satanás. But the Lord is going to allow Satan to test his people, Mas Jesus irá apenas autorizar que Satanás teste o seu povo so he can prove their faith. para que ele possa testar a nossa fé. And it's going to be, like we read, it's going to be a excruciating test. It's going to be a very difficult test. E será um teste muito difícil. We also saw, Também vimos, if we can recall yesterday, se a gente se consegue lembrar de ontem, that there's an earthquake. que há um terremoto. There, you're gonna have to, I'm just doing this. There's an earthquake. Há um terremoto. Okay. And we read this in Revelation 11 E nós lemos essa citação em Apocalipse 11, when we were looking at the French Revolution. quando nós vimos a Revolução Francesa. That part of this binding off history is symbolically demonstrated, or is symbolized rather, by an earthquake. Que esse período, esse atamento é simbolizado por um terremoto. And let's continue reading. Vamos então continuar nossa leitura. So at this point, we see that the angels are no. Do we see that yet? Not yet. The angel have testified Sorry, about the angels. our... The angels are witnessing and they're watching. Aqui falou no parágrafo que os anjos têm testemunhado a nossa angústia e ouvido as orações. They're waiting. Eles estão olhando para nós e esperando. They're watching the conflict between
the 144,000 Christ representatives têm visto a luta entre os 144 mil, que é os representantes de Cristo, and Satan and his host. e Satanás e os seus anjos. And they have to watch, E eles precisam olhar and they have to let these individuals go through this experience alone. e precisam deixar que nós, como indivíduos, passemos por essa provação sozinhos. Just as Christ was going through his testing process alone. Assim como Cristo passou por o período de tentação sozinho. And we talked about that this was the equivalent, or this was, they needed to drink the cup. E nós falamos ontem que eles precisavam beber o copo. And this cup we saw in Gethsemane, E nós vimos esse copo representado no Getsemane, that Christ asks for this cup to be passed from him 3 times. onde Jesus pede que o copo seja retirado, removido 3 vezes. Again, illustrating this 3 steps within the third step, I guess. O que ilustra os 3 passos dentro do terceiro passo. Showing this progressive history. O que mostra uma história progressiva. So if we continue, Então, se a gente continuar, if we could read just the next paragraph. lê então o próximo parágrafo, que começa This com is the one brandos. with shouts and triumph. Yes. Okay. Com brandos de triunfo. Lá no finalzinho. Com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sob a presa. Quando eis um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então, o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. As multidões iradas subitamente se detêm. Silenciam seus gritos de zombaria. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Com terríveis pressentimentos contempla o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao amparo do seu fulgor insuperável. All right. Okay, he read only until here, right? Yep. Yeah. Okay, so here we see a couple more things added. Então aqui nós vemos algumas coisas que foram adicionadas. We see darkness, Nós vemos trevas. and this becomes another symbol. E isso se torna um outro símbolo. I could have done that one. We have this darkness that's deeper than the darkness of night, Nós temos essas trevas que são mais profundas que a escuridão da noite. and we're going to see this symbol again momentarily. E vamos ver esse símbolo novamente, só momentaneamente. But right now, what we're doing is we're just looking at some of these characteristics of this history, Mas para já a gente só está descrevendo as características dessa história. and we'll talk about them in a moment. E daqui a pouco falaremos desses outros que foram adicionados. So let's read the next 2 paragraphs. Então vamos ler os 2 próximos parágrafos. Sim. É ouvida pelo povo de Deus uma voz clara e melodiosa, dizendo: olhai para cima, e levantando os olhos para o céu, contempla o marco da promessa. As nuvens negras ameaçadoras que cobriam o firmamento se fendem, e, como Estevão, olham fixamente para o céu, e veem a glória de Deus, e o Filho do Homem sentado sobre o seu trono. Divisam em sua forma divina os sinais de sua humilhação, e de seus lábios ouvem o pedido, apresentado ante seu Pai e os santos anjos. Aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo. João 17, 24. Novamente se ouve uma voz melodiosa e triunfante dizendo: eles vêm, santos, inocentes e incontaminados. Guardaram a palavra da minha paciência.
andarão entre os anjos, e os pardos trêmulos lábios dos que mantiveram firme a fé proferem um brado de vitória. É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo na natureza parece desviado de seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas nas outras. Em meio dos céus agitados, acham-se um espaço claro de glória indescritível. Um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus com o som de muitas águas, dizendo: está feito. Okay. So here we see the end of this struggle. Então aqui nós vimos o final desse tempo de angústia. So at the beginning of it, No início, we saw that they're tested with this life or death message. nós vimos que eles são testados com uma mensagem de vida ou morte. In that, or not message, sorry. Não mensagem, With this life or death decree, there's a death decree that's passed. há na verdade um decreto de morte que é passado. Então é isso que eles são testados. And if we can remember what Sister White said about midnight in Christ Object Lessons, E se nós nos conseguimos lembrar do que a irmã White fala dessa morte, she identifies that midnight is a point where we come face to face with death. não, o que ela fala da meia-noite é um ponto que ela determina que a gente fica face a face com a morte. So the Lord is going to bring the 144,000 face to face with death, Então o Senhor trará os 144.000 face a face com a morte, with this death decree, com esse decreto de morte. and they're going to have to demonstrate the character. E their então character. esses 144.000 terão que demonstrar o seu caráter. And during the struggle, E durante esse período de tempo de angústia, it seems as if they're going to be overtaken parece que eles serão tomados or overcome. ou vencidos. And we saw this same characteristic with in Revelation 11 E nós vimos essa mesma característica em Apocalipse 11, when we looked at the French Revolution. quando olhamos para a Revolução Francesa. We saw that the two witnesses Nós vimos que as duas testemunhas were spiritually slain foram espiritualmente mortas and they laid in the streets for 3.5 days. e ficaram jogadas nas estradas durante 3 dias e meio. And once they're resurrected, E quando ressuscitaram, they let me back up one moment. ok, ele vai para trás um pouquinho. During the time that they're dead, Durante o período em que eles estão mortos, their enemies, those who slain them, os seus inimigos, aqueles que os mataram, exalt over them. se exaltaram sobre eles. And they're going to exalt and mock them while they're dead. Então eles vão tentar se exaltar e vão fazer uma zombaria naquele período de tempo em que eles estão mortos. But at the Vão end zombar. of this time period, Mas no final desse período de tempo, they're spiritually resurrected, eles são espiritualmente ressuscitados, or symbolically, ou simbolicamente, and fear is going to come upon all those that were mocking. e todos aqueles que zombaram nesse período de tempo terão um temor. And we saw in the history that we're just reading E nós vimos na história que acabamos de ler that the same thing is going to happen que in the time of trouble. a mesma coisa vai se repetir nesse tempo de angústia. That the time of trouble begins with this death decree, Que o tempo de angústia começa com esse decreto de morte, where the enemies think that they're going to overcome God's people. onde os inimigos acham que irão vencer o povo de Deus. And as they're passing through this time of struggle or time of trouble, Mas durante esse período de tempo de angústia,
they're going to have to demonstrate their character terão que demonstrar o seu caráter that they've previously developed, que eles desenvolveram previamente. but at the end of this history, Mas no final dessa história, those who were mocking or trying to kill God's people, aqueles que zombaram ou tentaram matar o povo de Deus, who think they're going to win, aqueles que acham que irão vencer, once the Lord manifests himself uma vez que o Senhor se manifestar through this divine intervention, nessa intervenção divina, com uma intervenção divina, they all become scared eles vão ficar todos atemorizados and they fear for their lives. e vão temer a sua vida. And God's people are then vindicated. Então aí é que o povo de Deus é vindicado. And like Christ, they gain the victory. E como Cristo, eles vencem, têm uma vitória. So, do we see the pattern? Are we seeing that pattern as we're going through this? Todo mundo consegue acompanhar esse padrão que está sendo descrito? Amen. Amém. Okay, now let's continue with our next paragraph, or next Então, two paragraphs. vamos continuar com os 2 próximos parágrafos. Se alguém quiser ler. Essa voz? The voice that shakes sim. the heavens and the earth. Essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. O firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se como a cana ao vento, e anfractuosas rochas são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o silabar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a revolver-se. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos que, pela iniquidade, se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio em lembrança perante Deus, para dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Grandes pedras de Saraiva, como uma do peso de um talento, estão a fazer sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra estão derribadas. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se. O povo de Deus que estivera retido em cativeiro por causa da sua fé é libertado. Abrem-se sepulturas, e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus, com que os guardaram a sua lei. Os mesmos que os transpassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. So again, we see this earthquake, Então, novamente, descreve o terremoto. and we're also seeing the graves open, E também nós vemos as tumbas se abrirem. and there's a resurrection. E há uma ressurreição. So this is the same pattern as Revelation 11. Este é o mesmo padrão que está descrito em Apocalipse 11. The two witnesses are slain, As duas testemunhas são mortas, they're mocked, são zombadas then at the end they're vindicated. e no final são vindicadas. And when they're vindicated, they're resurrected. E quando são vindicadas, então tem a ressurreição. And when we look at this time period, Então, quando nós olhamos para esse período de tempo,
we identified that this is all the third message, Identificamos que tudo lá é a terceira mensagem, but the difference between these 2 points mas a diferença entre esses dois pontos is the arrival and the empowerment. é que uma é a chegada e a outra é o fortalecimento da mensagem. And the difference between an arrival and an empowerment, in my mind at least, E na minha mente, a diferença entre uma chegada e um fortalecimento, there's probably many differences, of course. há possivelmente muitas diferenças, But in my mind, what really separates the two mas na minha mente o que realmente separa as duas is this idea of being proven correct. é essa ideia de ser provado correto. I may have the correct, the 144,000 here Os 144.000 ali are perfect and they're correct, obviously. são perfeitos e obviamente que estão corretos, But not everyone knows that mas nem todo mundo sabe isso, because they're going to mock them, they're going to try to kill them. porque eles vão zombar e vão tentar matá-los. But it's not until this empowerment E não é até que aquele fortalecimento, that they're proven to be correct. só quando vier o fortalecimento, então é que vai ser provado que eles estão corretos. Similarly to Josiah Litch, Do mesmo jeito que Josiah Litch, when we look at 1840, quando nós olhamos para 1838 1838 and 1840, e 1840, that, and actually here's what they'll do, 1798, e 1798, that this is all the first angel, tudo isso é a primeira mensagem angélica. it's its arrival. É a chegada da primeira mensagem angélica. But now, in 1844 or 1840, Mas em 1840, the first angel is going to be empowered. a primeira mensagem será fortalecida. The message that Josiah Litch and Miller and his associates Então, a mensagem de Miller e de Josiah Litch e os seus associados, the message that they're giving is going to be empowered. It's going to be proven to be correct. a mensagem que eles deram vai ser fortalecida e vai ser provada correta. And it's going to take all doubts away. E então vai remover todas as dúvidas. And that's what happens in 1840. E é isso que acontece em 1840. The prediction comes true. A predição se torna uma realidade. And it demonstrates who had the truth. E demonstrou quem tinha a verdade. So when we look in this history, Então, quando a gente olha para aquela história, there's going to be a controversy vai haver uma controvérsia between two powers. entre dois poderes. And when at the end of this controversy, E no final dessa controvérsia, one of these powers is going to be proven correct. desses poderes vai ser provado correto. And one thing we need to see E uma coisa que a gente precisa ver is that the victory is won at the end. é que a vitória é ganha só no final And it's not at the beginning. e não no início. Now I'm not talking about the victory over sin. Então, ele não está falando da vitória sobre o pecado. Because like we've been saying, sin should be out of our lives already. Como a gente já falou, naquele ponto o pecado já tem que estar removido da nossa vida. But what I am talking about Mas o que eu estou falando is the victory in this controversy. é vitória nessa controvérsia, It's won at the end of the struggle. que é ganha no final desse período de angústia. And this is an important aspect. E esse é um aspecto muito importante. It's important for us to know the structure of this time period. É importante a gente saber a estrutura desse período de tempo. Now, if we draw, Então, se a gente desenhar, this is the close of probation, o fechamento da porta da graça, and this is the second coming, e aquela é a segunda vinda, and this is the time of trouble, e os 144.000 representa ali um período de angústia. This is when the intercession in the sanctuary ceases. No fechamento da porta da graça é onde a intercessão no santuário termina. And here's my question, what is God going to do at this point, or what is Christ going to do? Então a pergunta é, o que Cristo vai fazer no fechamento da porta da graça? He's
He's going to stand up. Stand up. What does he do after he stands up? Once he's done with that, what E does o he que é do? que ele faz depois de se levantar? Quando ele termina, o que é que ele faz depois? See? He's going to change his Takes off clothes. his clothes. After he's finished changing his clothes, finishing the standing up, Depois que ele se levanta e troca as suas vestes, where's he going to go? para onde é que ele vai? Where does Christ go after he finishes his work in the sanctuary? Para onde que Jesus vai quando termina o seu trabalho no santuário? He comes to earth. He comes to the earth. Ele vem para a terra. And what does he bring with him? E o que é que ele traz? All the host of angels. The host of angels. But what else does he bring? Mas mais o que é que ele traz? What does the Lord say? Behold, I come quickly. O que é que Cálice sim? da sua ira. His wrath. As well? The cup of his wrath. Yes, yes. Sim. O cálice da sua ira, sim. But Christ says, behold, I come quickly. Mas Jesus diz, eu virei rapidamente. And what's with him? What is he E bringing? o que é que ele traz? In terms of the victory, what is he Em going to bring? termos da vitória, his glory. Yes, I'm asking a bad question apparently. Isn't it our prayers or it's thrown out? No, not. So let me think of a better way to ask it because I want us to Tá, understand. ele vai reestruturar a pergunta para que a gente possa entender. So why is the Lord is judging us Então, now, o Senhor já está nos julgando agora, and this process ends here. e esse processo termina no fechamento da porta da graça. And he's going to come back to the earth, E ele vai voltar para a terra, and he's promised something to the 144,000. e ele prometeu alguma coisa aos 144.000. The crown, The crown. a coroa. He's going to bring this crown. Ele vai trazer uma coroa. So when the Lord leaves the sanctuary, Então, quando o Senhor sai do santuário, he says, behold, I come quickly, eu venho rapidamente, ele diz, and my reward is with me. e e a minha recompensa vem comigo. He's going to bring his reward with him. Ele trará então a sua recompensa. His reward doesn't arrive at the close of probation. E a sua recompensa não chega no fechamento da porta da graça. He's going to give the reward at the end. Só será dado no final. Because once he arrives at earth, Porque quando ele chega à terra, he's going to resurrect, ele vai ressuscitar and he's going to translate the 144,000. e transformar os 144.000. And he's going to resurrect the dead, Vai ressuscitar os mortos and he's going to translate the 144,000. e também assim acontecerá com os mortos. He's going to give his reward to the 144,000. Vai dar o seu a recompensa aos 144.000. So during this time period, Então, durante aquele período de tempo, what do you have to do? o que a gente tem que fazer? You have to pray. Temos que orar, You have to have faith temos que ter fé that the Lord que o Senhor is going to come back, vai voltar and he's going to give the reward that he promised. e vai nos dar a recompensa que foi prometida. We haven't looked at Jacob very much yet, Nós ainda não olhamos muito para a história de Jacó, and we're going to. mas nós iremos fazê-lo, At least in the class setting, we haven't. pelo menos nas aulas que a gente tem tido. But Jacob is going to wrestle with the angel, Mas Jacó vai lutar com o anjo and he's going to plead for a promise, for the fulfillment of a promise e vai implorar pelo cumprimento da promessa that the Lord had previously made with Jacob. que o Senhor já tinha feito anteriormente com ele, já tinha prometido. And it's at the end of the struggle with the angel, Mas é só no final da luta com the angel being Christ, o anjo sendo Cristo, the messenger of the covenant, o mensageiro da promessa, that he's going to get the assurance of the promise. que ele será assegurado da promessa.
But the promise was already made. Mas a promessa já havia sido feita. So when the Lord leaves the sanctuary, Então, quando o Senhor sai do santuário, He promises us Ele nos promete two things, duas coisas. at least two things. Pelo menos duas coisas. Firstly, Primeiro, that He's going to protect us through this history, que Ele vai nos proteger durante aquele período de tempo and that He's coming back quickly. e que Ele voltará rapidamente. And when He comes back, E quando Ele voltar, He'll give us immortality and He'll take us home. vai nos dar imortalidade e nos levará para casa. But there's a delay. Mas há um tardar ali. The promise isn't fulfilled right when it's made. A promessa não é cumprida quando é feita. The Lord has to prove that we believe that promise. O Senhor então precisa provar que a gente crê nessa promessa. And this is often how the Lord works even in our lives. E isso é a forma que o Senhor trabalha até nas nossas vidas. We have all of the promises in God's Word Nós temos todas as promessas na palavra de Deus that give us the power to overcome sin que nos dão o poder para ultrapassar o pecado and to overcome every difficulty. e ultrapassar qualquer dificuldade. But those promises, Mas essas promessas, though they are given, mesmo que elas tenham sido dadas, are not always fulfilled at the exact same point they were given, nem sempre são cumpridas na hora em que elas são feitas. or at the point that we claim them. Ou então na hora em que a gente pede. Sometimes they are, Às vezes são, but in many cases they're not. mas na maior parte dos casos essa promessa é só feita adiante. And like the 144,000, Então, como 144.000, we have to struggle and wrestle with God nós precisamos lutar com Deus to fulfill the promise. para que a gente possa cumprir essa promessa. So at the end, the promise is then fulfilled. Então, no final, a promessa então é cumprida. So the reward is promised, Então, a recompensa é prometida no fechamento da porta da graça and then it's given. e no final ela vai ser dada. Amen? Amém? Amém. Okay. Ok. And again, just to remind us, we saw the graves open and we saw the earthquake. Então, novamente, só para relembrar, nós vimos as tumbas se abrirem e vimos o terremoto. Now I want to look at the time of Christ. I want to look at Christ on the cross. Então, agora eu quero olhar para o tempo de Cristo na cruz. Okay. Let's go to Matthew 27. Vamos para Mateus 27 na Bíblia. Matthew 27, verse 45. Mateus 27, versículo 45. So we haven't done this study yet. Então, a gente ainda não estudou sobre isso. I'm not sure if we will or we won't. E eu não tenho certeza se a gente vai ou não estudar sobre isso. But it's something that's been in the record for a while now. Mas é uma coisa que está no nosso recorde já por algum tempo. So hopefully we're familiar with it at least. Então, eu creio que a gente está familiarizado com isso. And it's this. E é o seguinte. Midnight to the midnight cry, the binding off, Da meia-noite ao clamor da meia-noite, que é o atamento, is represented by the 6th to the 9th hour. é representado pela sexta hora e a nona hora. It's representing these 3 hours. Representa aquelas 3 horas. So as we look at Christ on the cross, Então, quando a gente vê Cristo na cruz, from the 6th to the 9th hour, da sexta hora à nona hora, we're going to see this depiction of midnight. nós vamos ver então a meia-noite. Now, what time is the 6th hour? Então, que hora é a sexta hora? O que é que isso representa? Meio-dia. Midday. It's midday, Meio-dia, which is the same as midnight. que é o mesmo que meia-noite. And what did we say? Why did we say that midnight and midday are the same thing? E por que a gente diz que meio-dia e meia-noite é a mesma coisa? Can someone explain that? Alguém consegue explicar isso? Anyone? Alguém? So midday is representing when the sun is highest.
Então, meio-dia representa quando o sol está mais alto, o ponto mais alto do sol é o meio-dia. And midnight is representing when the darkness is the deepest. E a meia-noite representa o período mais escuro da noite. So we have these exact opposite symbols Então, nós temos esses dois símbolos opostos at the same time. na mesma hora. Midnight Meia-noite is representing the period when the darkness of sin or wickedness is at its height. Meia-noite representa o tempo em que o pecado está no seu ponto auge, seu ponto mais escuro. But at the same time the darkness is at its height, Mas ao mesmo tempo que esse pecado está no seu ponto auge, God is going to shine as midday. Deus brilhará como se fosse meio-dia, aquele sol. So the darkness representing Satan Então, essa escuridão que é representada por Satanás and the light representing Christ, e essa luz que representa Cristo, we're looking at the climax of both of those illustrations. a gente está vendo o clímax dessas duas ilustrações. And there's a quote E há uma cotação that I keep forgetting to look for, que eu sempre esqueço de procurar, and it says that the stars shine the brightest mas diz que as estrelas brilham mais at midnight. à meia-noite. No ponto da meia-noite é em que as estrelas brilham mais. So right now we can't see any stars Então, nesse momento, a gente não consegue ver nenhuma estrela, because the sun is coming out porque o sol está saindo. and it obscures the stars. E então faz com que se dissipem as estrelas, né? But at midnight, Mas na meia-noite, when the darkness is the deepest, quando a escuridão é maior, the intensa, stars representing God's people as estrelas que representam o povo de Deus are able to shine the brightest conseguem brilhar mais, because their light porque a sua luz is in contrast with the darkness. está em contraste com essa escuridão. So we see the darkness Então nós vemos essa escuridão and the light e essa luz representing this conflict between good and evil. representa essa batalha, essa luta entre o bem e o mal. And at midnight, E na meia-noite, we have the climax of both of those periods, the climax of the light and the climax of the darkness. então na meia-noite a gente tem o clímax desses dois períodos, da luz e das trevas. And if you look up the 6th to the 9th hour, E se a gente pesquisar sobre a 6ª hora até a 9ª hora, or you proof text it, ou então a gente prova pelo texto, you'll find that there's many witnesses to the binding off experience. a gente vê que testifica muito sobre o atamento. And we can look at that if we need to later. E nós poderemos olhar isso mais adiante se for preciso. So let's read verse 45. Então vamos ler o versículo 45. A gente está em Mateus 27, versículo 45. Se alguém quiser ler. Gabriel, você quer ler? E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Okay. So we have the 6th to the 9th hour, Então nós temos a 6ª e a 9ª hora and we have darkness. e temos as trevas. So again, we're already seeing the darkness. Então novamente a gente já vê as trevas. And now let's read 46. Vamos então pular para o verso 46 também. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é Deus meu, por que me desamparaste? Okay, so now we have this doubling, Então nós temos aqui um doubling. and we know that the doubling is marked at the midnight cry, E nós sabemos que o doubling está representado na clamor da meia-noite, which is where the ninth hour is ending. que é onde termina a 9ª hora. So it fits well there. Então encaixa bem lá. And let's read to verse 52. Let's just read all of that. Então vamos ler from 46 to 52. To 52, from where we are to verse Então 52. vamos ler do 47 agora até o verso 52. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu
água em vinagre e pondo-a numa cana dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. Até 51? 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Amém. Okay. Actually, let's read to verse 54. Então vamos ler até o 54. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Okay. So we see once Christ dies at the 6th hour, or at the 9th hour, Então nós vemos que quando Cristo morre na 9ª hora, there's an earthquake and the graves are open, há um terremoto e as tumbas se abrem, which is the same thing we saw in both histories of Revelation 11 and the time of trouble. que é a mesma coisa que a gente viu em Apocalipse 11 e no tempo de angústia. We also see the fear again, Nós vimos novamente o temor that once this message is proven correct, or once Christ is proven to be the Son of God, que uma vez que essa mensagem é provada correta e que Jesus é provado como Filho de Deus, they fear greatly. eles temem. So that's a really nice illustration to show the same symbols. Então esta é uma ilustração boa para mostrar os mesmos símbolos And it shows us that the cross e nos mostra que a cruz is the symbol of the struggle. é o símbolo desse período. And what also it tells us E o que também nos diz is that at this point, é que neste ponto this is when God's people are going to be lifted up on the cross. é quando o povo de Deus são levantados na cruz. And they're going to be an ensign for the rest of the world. E serão um sinal do fim para o resto do mundo. So here we're seeing the fact that once they're lifted up, they're going to draw all men to them. Então aqui representa o verso que Cristo diz: quando ele for subir ao céu, atrairá todo o homem até ele. All right. So, and my point in saying that is this is representing the time of glorification. Então o meu ponto em mostrar isso é que isso representa o ponto de glorificação. And they're going to draw the Levites and then the 11th hour workers to them. E atrairão então todos os levitas e os trabalhadores da 10ª hora. So let's continue in our notes. Então vamos continuar a ler as nossas notas. And we're going to read these paragraphs A from gente, Sister White. a gente vai ler alguns parágrafos da irmã White. One second. Actually, let's go to Genesis 32 first. Primeiro vamos então para Gênesis 32. We'll read the biblical account of it first. Vamos ler então na Bíblia primeiro. And then we'll see Sister White's commentary. E então depois vamos ver o comentário da irmã White. 32. So we're going to read just all of 32. Nós vamos ler o capítulo inteiro, o capítulo 32 inteiro na Bíblia. Então a gente pode dividir, ler 4 versos cada um. Okay. Can it be 4 paragraphs? Yeah, let's do like 4 verses each. Então a gente vai ler 4 versos cada um. Eu vou então começar. Jacó também seguiu o seu caminho e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Ser, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó teu servo, como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos e servas. E enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. Okay. So where would we place this and why?
Então, onde é que a gente colocaria esses versos e por quê? What do we see here? O que a gente vê nesses versos que eu li? I'll give us one tip or Ele vai dar só uma dica. yeah. The word Menahem A palavra Manaim means two hosts. significa duas hostes. So verse 1, we see the angel of God meets him. Então, Angels of God. no primeiro versículo, a gente vê que o anjo se encontra com Jacó And he's going to name that place two hosts. e vai dar ao nome daquele lugar duas hostes. Where would we start this? Onde é que a gente começaria isso? Based upon those symbols. Baseado nesses símbolos. Anyone? Eu esqueci agora, mas o que significa? Cannot remember. We Midnight Cry. haven't studied this, and I'm asking from those symbols. E a gente ainda não estudou sobre isso, mas com os símbolos, alguém consegue ver onde é que isso se encaixa? He said Midnight Cry. Midnight cry. Why? Por que no clamor da meia-noite? Duplicação. Because of the doubling. We have a doubling. Okay, A gente tem um that's a doubling valid point. e isso é um ponto válido. What do we know about the doubling? E o que é que a gente sabe sobre esse doubling? Essa duplicação. Does the doubling just have to be at the midnight cry? Essa duplicação tem que ser apenas no clamor da meia-noite? What is it symbolizing? O que isso simboliza? The second message. It's the second angel's message. So the doubling can be wherever the second angel's message is. Então, essa duplicação pode ser em qualquer lugar que seja a segunda mensagem angélica. He says the 9/11 as well. 9/11. Why 9/11? Por que no 11 de setembro? Because they went to him. The angels. The angels went are coming to him. Yeah. Which is what? How would we say that? Então, como é que a gente representa que os anjos foram até Jacó? Como é que a gente diria Angels isso? where are angels? Onde é que estão os anjos? In heaven. No céu. And where did they come? E quando é que eles vêm? When do they come? Where did they come? E quando é que eles vieram? They came down to Jacob. Vieram até Jacó. So you have an angel in heaven Então nós temos um anjo no céu that comes down to Jacob. que vem até Jacó. What's another way of saying that? Qual é a outra forma de exemplificar isso, ou de dizer isso? A divine symbol comes down. Um ser divino desce. So you're going to have a divine symbol come down. Então a gente tem o ser divino que desce. And I'm suggesting this is 9/11. Então eu sugiro que isso seja o 11 de setembro. And there's a couple reasons I think it's 9/11. E tem várias razões porque eu penso que é o 11 de setembro. The first two reasons E as duas primeiras razões, are that one, this is the beginning of the story. primeiro porque é o início da história Oftentimes in the beginning of Bible stories, e muitas vezes no início da história bíblica, the Lord will start you in the beginning o Senhor começa no início and he'll walk you through a series of events. e vai nos acompanhando numa série de eventos, caminha conosco numa série de eventos. The majority of the time, that's how it seems to work. Na maioria das vezes é assim que funciona. Sometimes your story starts at the midnight cry, though, or at some other point. Às vezes a história pode começar no clamor da meia-noite ou num outro ponto, But in most cases, it seems to start at 9/11 mas na maior parte dos casos essa história começa no 11 de setembro or 1989. ou então em 1889. So, another reason E uma outra razão is obviously the angel descending é o anjo desce and also the doubling. e o doubling, a duplicação. And the doubling, like we said, can be anywhere the second angel's message is. E como a gente já disse, essa duplicação pode se encontrar em qualquer lugar da segunda mensagem angélica. And it's by context that you have to determine that symbol. E então é por contexto que a gente determina esse símbolo.
So if here we saw, yep. La duplicación puede estar en cualquier parte, menos en tiempo fin. So that doubling can be anywhere, just not at the time of the end. Not at the time of the end, Não, não no tempo do fim. and not at the close of, and not at the, well, maybe that's, definitely not at the time of the end. Tá. Então, essa duplicação definitivamente não pode se encontrar no tempo do fim. Yeah, yeah. And I would say, the other thing I was going to say Então, um outro ponto que eu iria dar is that it's not going to be at the close of probation, but that's not true. eu iria dizer que também essa duplicação não poderia se encontrar no fechamento da porta da graça, mas isso não é válido, não seria assim. Because I can think of a couple examples where you see that. Porque, de fato, eu consigo pensar em vários exemplos onde a gente consegue ver essa duplicação. So it's hard, you have to determine by context. Então, é complicado, a gente tem que determinar isso por contexto. Now you also have to remember E temos que lembrar that you're dealing with three separate groups, que a gente está lidando com 3 grupos separados. and that the entire Bible E que a Bíblia inteira will apply to each group. se aplica a cada grupo. So if I can apply it to the priests, Então, se eu aplicar isso aos sacerdotes, I can apply it to the Levites, and I can apply it to the 11th hour workers. eu posso aplicar isso aos levitas e também aos trabalhadores da hora 1/10. Because it's all the same pattern for each different group. Porque é o mesmo padrão que é aplicado para os 3 diferentes grupos. But sometimes, Mas, às vezes, the Bible seems to be identifying a certain point more than other points. a Bíblia parece identificar um pouquinho mais de um ponto do que do outro. For instance, E, por exemplo, I hope I don't confuse us by saying this, eu espero que eu não vá confundir ninguém ao dizer isso, but midnight is the first step for Mas- the Levites, a meia-noite é o primeiro passo para os levitas, which makes it o que faz com que their 9/11. seja o 11 de setembro. Now, it's not 9/11, the historical event of 9/11. Mas não o evento histórico do 11 de setembro. Towers aren't going to fall at every waymark. As torres não vão cair em cada marco dessa história, But the symbol of 9/11. mas é o símbolo do 11 de setembro. And that an angel descends, E que o anjo desce, and a testing process is going to begin for a certain group. e então começa o processo de teste para um certo grupo. And yeah, that's good. Okay. So another reason I think that Então, uma outra razão pelo qual eu acho isso is that it's best to read the entire story before you start placing symbols. é melhor a gente ler a história inteira antes de a gente aplicar qualquer símbolo. Because as you go, you're going to get more symbols and it's going to be more clear. Porque à medida que a gente vai lendo, a gente vai se deparando com outros símbolos e vai ficando mais claro. We're going to see that Jacob is going to wrestle with Christ at midnight. A gente vai ver que Jacó tem essa luta com Cristo à meia-noite. So I have two options. Então a gente tem 2 opções. Either this is a progressive history this is a series of events Isso pode ser uma série de eventos describing a progressive story, descrevendo uma história progressiva, or there's repeat and enlarges. ou então é repetido. So I have to determine by the context Então a gente tem que determinar pelo contexto and the symbols e os símbolos whether or not verse 1 and 2 se o verso 1 e 2 are going to represent a repeat and enlarge, vão representar essa repetição or the beginning of a progressive series of events. ou o início de de eventos progressivos. And I think you can show that it's a series of events E eu acho que a gente consegue provar que é uma série de eventos, because it will make more sense as we go forward. porque fará mais sentido à medida que a gente vai avançando. But the reason I'm talking through this Mas a razão pela qual eu estou explicando isso is because I think it's good for us to describe the process by which we come to our conclusions. é porque eu acho que é bom a gente descrever o processo pelo qual a gente chega à nossa conclusão. And it's good to practice, E é bom para a gente praticar. to look at a passage Para a gente conseguir olhar para o verso and
figure out what it's talking about. e conseguir descobrir ou entender o que está descrevendo. Because once you understand how to do that, Porque uma vez que a gente entende como fazer isso, then you can unlock the entire Bible, of course. então aí a gente já pode abrir toda a Bíblia. But the problem, Mas o problema, or the reality rather, ou na verdade a realidade, is that you're not really doing that work. é que não é a gente que está fazendo esse trabalho, It's the Holy Spirit é o Espírito Santo and the angels. e os anjos. Because if we go into the Bible Porque a gente, se for a Bíblia, thinking that I have this key, achando que a gente é que tem a chave, and I'm just going to unlock whatever I want in the Bible, e a gente vai abrir onde quiser na Bíblia, you'll quickly realize a gente se dá conta rapidamente that it's not that simple. que não é assim tão simples. That it's the work of God and the angels Que é o trabalho de Deus e dos anjos to guide our mind para guiar a nossa mente and to explain the things that are hard to explain e explicar aquilo que é complicado de explicar ou de entender. and to bring to our sight E para trazer para a nossa visão those things that are very simple and easily skipped over. aquelas coisas que parecem ser tão fáceis e a gente pula elas. So it's a combination of humanity and divinity that Então- unlocks the Bible. Então é uma combinação de divindade e humanidade que abre a Bíblia. So tomorrow Então amanhã we'll continue reading the rest of the story a gente vai continuar lendo o restante da história and we'll try to break down where all the verses are going. e a gente vai tentar ir verso por verso e ver onde é que isso nos leva. And maybe it would be good E eu acho que seria bom for everyone to read the story tonight para que todos pudessem ler essa história hoje and think about where they would place these things, and we E- can see what the best e illustration. pensar onde é que a gente colocaria todos esses símbolos, And we can come to a consensus. para que amanhã então a gente possa chegar a um consenso. So I'm not telling you where it is, Então eu não vou dizer onde é que está, but we are collectively mas nós vamos fazer isso juntos seeing where it is. para ver onde é que está. All right, let's pray. Amém? Dear Heavenly Father, Querido Pai Celeste, we thank you for this morning. nós te agradecemos por essa manhã, We thank you for waking us up agradecemos por nos ter acordado and giving us another day of life. e nos ter dado um novo dia de vida. Forgive us of our spiritual wickedness, Lord, Queira nos perdoar toda a nossa fraqueza espiritual and our slowness. e a nossa lentidão. We're so hard of understanding, Lord. Nós somos tão difíceis de entender, Senhor. We pray that you would guide us and that you would forgive us Nós pedimos que o Senhor nos guie e nos perdoe and be with us. e que esteja conosco. In Jesus' name. Em nome de Jesus, amém.